Fala pessoal, professor Jonathan aqui. Estamos na aula de Teorema dos Eixos Paralelos. Essa aula é uma continuação de momento de inércia. Na aula de momento de inércia, nós aprendemos a calcular, essa resistência que os corpos têm a entrar em rotação, mas nas tabelas e fórmulas que foram apresentadas, normalmente o eixo de rotação passava pelo centro de massa do corpo. Na aula de hoje, com o Teorema dos Eixos Paralelos, nós vamos aprender a calcular o momento de inércia para eixos que não passam pelo centro de massa do corpo. Isso também vai permitir que a gente calcule o momento de inércia de figuras compostas, que sejam a junção de esfera com barra, cilindro com disco e a gente ter corpos mais complexos. Então é isso, vamos para o vídeo. Relembrando aqui, das nossas aulas anteriores, vou deixar o card aqui da aula de momento de inércia aqui para vocês. Nós vimos o momento de inércia de uma massa pontual, que gira em torno desse eixo aqui, com uma distância r. Então, nós usaríamos r² vezes m da massa pontual. Nós vimos o momento de inércia de uma barra que gira pela extremidade, ml² sobre 3, em que L é o comprimento da barra. Nós vimos do disco que gira pelo centro, mr². Se fosse uma esfera maciça, 2/5 de mr². E ainda passamos essa tabela, com diversos momentos de inércia. Então, você que está estudando aí, esse assunto, vai pausando os vídeos e anotando aí os valores, das fórmulas de momento de inércia para você ter aí no seu caderno, nos seus registros, ou tirando print das telas. Então, o que vai ser novo aqui? A pergunta que nós queremos resolver, que é o objetivo da nossa aula. E se o eixo de rotação não passar pelo centro de massa? Então, por exemplo, nesse problema aqui, ele está deslocado essa quantidade aqui para a esquerda. Ou nesse da direita aqui, está deslocado, ele não está nem no centro nem na extremidade, ele está nessa posição aqui. Como que a gente calcula, Então, é aqui que vai entrar o teorema dos eixos paralelos. Vamos imaginar a seguinte situação. Nós temos essa figura disforme aqui, essa figura cinza. Ela foi plotada aqui num plano cartesiano, x, y. Esse ponto vermelho corresponde ao centro de massa, que seria, por exemplo, o eixo de rotação inicial aí desse corpo. Vamos pegar um elemento de massa dm, e esse dm tem posição x, y. A fórmula, se nós usarmos a notação integral para resolver, por exemplo, o momento de inércia, é a integral de r² dm. Então, aqui eu vou fazer um parênteses, Se você é do ensino médio ou você está começando agora nas engenharias, não se preocupe tanto com a demonstração que eu vou fazer aqui. Eu vou demonstrar de onde que sai o teorema dos eixos paralelos, mas na prática, você da engenharia ou você aí do ensino médio vai usar a resposta final do que eu for mostrar aqui. Então, não se preocupem tanto ainda se vocês não sabem integrar ou derivar, e aí vocês podem usar a fórmula final que eu chegar aqui. Vou deixar também a marcação aqui embaixo, vocês podem pular essa parte caso vocês não queiram assistir. Mas vamos lá. Então, a gente tem essa massa, dm, e a gente quer calcular o momento de inércia em relação a esse eixo primeiramente. Então, se fosse em relação ao centro de massa, era só resolver essa integral. Como agora a gente quer para eixos que são paralelos ao eixo do centro de massa, para outros eixos diferentes, eu marquei um ponto amarelo aqui, chamei de eixo paralelo. Então, em vez de fazer para o centro de massa, nós vamos fazer para esse ponto que é amarelo aqui. Então, continuando, vamos marcar as distâncias, Então, esse elemento de massa dm, ele tem uma distância r, desse ponto amarelo aqui. E esse ponto amarelo, que é o nosso eixo paralelo, ele está com uma distância h ao centro de massa. Vamos escrever isso em função de outras distâncias, para a gente facilitar aqui nossos cálculos. Então, esse ponto amarelo está a uma distância b aqui do eixo x, e o ponto amarelo, o eixo paralelo, está a uma distância a do centro de massa. Então, isso quer dizer que esse ponto dm, se a gente imaginar aqui embaixo, se a gente traçar uma reta até aqui, e falar que essa distância inteira aqui era x, se esse comecinho é a, isso aqui tudo é x, então se eu pegar x menos esse a, vai dar x menos a, esse lado do triângulo, e aqui em y a mesma coisa. Se eu falar que tudo isso aqui é y, e eu tirar esse pedacinho aqui que é b, o que sobra aqui em cima é y menos b. Então, eu consigo reescrever esse h em função de a e b, consigo reescrever esse r em função de x e y. Então, esse r² que está aqui,
como ficou um triângulo de Pitágoras aqui, né, um triângulo retângulo, eu posso trocar x menos a no lugar para ser um cateto, y menos b para ser outro cateto, e os dois ao quadrado vai dar certinho r quadrado, né, que é a hipotenusa. Então, fica x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado. Se eu desenvolver esses quadrados, né, usar aquela regrinha do quadrado do primeiro, menos duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, e fizer isso para os dois, quadrado do primeiro menos duas vezes o primeiro pelo segundo, mais quadrado do segundo, a gente vai ficar com esse formato. E aí a gente vai reagrupar isso daqui. Nós vamos deixar o x quadrado e o y quadrado aqui na frente. Quem que é x? Se eu pegar aqui, ó, a distância do dm até o centro de massa. Quem que é y? É do dm até aqui, essa altura, né? Do dm até o eixo y. Então, eu tenho esse primeiro formato. Aqui, a gente colocou xa, duas vezes o xa nessa integral, duas vezes aqui o yb nessa integral. Como o dm multiplica por todo mundo, a gente pode usar a propriedade integral, que a integral da soma é a soma das integrais, então a gente pode fazer uma integral virar várias. E aí o a quadrado e o b quadrado eu deixei aqui no finalzinho. Vamos interpretar o significado de cada uma dessas daqui. Se a gente pegar essa primeira, x quadrado mais y quadrado, é o momento de inércia desse dm em relação ao centro de massa. Então, o x quadrado e o y quadrado, ó, se a gente pegar aqui é x quadrado e aqui é y quadrado, ele é exatamente essa distância aqui, ó, que a gente chamou de r maiúsculo, né? Então, x quadrado mais y quadrado seria esse triângulo aqui que eu estou destacando, então ficaria r quadrado. E aí, essa que ficou aqui no meio, né, do xdm, ydm, pela definição, né, do centro de massa, isso aqui é exatamente o cálculo de centro de massa. E se nós olharmos, né, a posição x e y para o centro de massa, como a gente desenhou ele na origem, faz com que esse x e esse y seja zero. Então, essas duas integrais do meio aqui, como são coordenadas do centro de massa, nós podemos simplificar elas e deixar elas zeradas. E aí fica para a gente resolver esse h quadrado dm. h quadrado é uma constante, né? Eu posso pôr para fora, simplesmente eu vou resolver a integral de dm, que vai dar m. Então, r quadrado dm é o momento de inércia em relação ao centro de massa, dessa massa aqui. E mh quadrado é o que sobrou aqui no finalzinho. Então, esse é o teorema dos eixos paralelos. Na prática, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o momento de inércia, que eu já conheço, já é tabelado, né? A gente já conhece vários. E eu vou somar mais um pouquinho de inércia nesse total. Porque mh ao quadrado é quilograma vezes metro quadrado aqui desse h. Então, isso aqui também tem unidade de momento de inércia, por isso que eu posso somar. Então, eu estou pegando o momento de inércia do centro e estou somando um pouco de inércia do restante da massa que não gira pelo centro. Então, isso também tem uma conclusão interessante, que sempre o momento de inércia do centro de massa vai ser o menor. Então, girar um corpo pelo seu centro de massa é o modo de eu gastar menos energia, né, para colocar isso em rotação. É a maneira mais fácil de eu girar um corpo, é sempre pelo seu centro de massa. Conforme eu vou afastando, a inércia aumenta e aumenta com o quadrado da distância e linearmente dependendo da massa. Então, o teorema dos eixos paralelos ele é bem interessante por isso. A gente soma uma inércia nesse momento de inércia aqui. Então, m é a massa do corpo, h ao quadrado, se a gente olhar aqui na representação, h é a distância do eixo paralelo até o eixo do centro de massa. Vamos fazer com exemplos, então. Qual que é o momento de inércia de uma barra que gira pelo seu centro de massa? Qual o momento de inércia de uma barra se ela girasse por uma extremidade? Então, a gente já conhece essas fórmulas que estão aqui, né? A gente fez elas na aula passada. Mas será que tem como a gente fazer elas pelo teorema, né, dos eixos paralelos? Vamos ver se isso é possível. Então, vamos fazer com um número que vai ficar mais claro. Ó, a gente tem uma barra de 1,2 metros e 5 quilogramas. E aí a gente quer saber o momento de inércia. Letra A do centro de massa, letra B da extremidade e letra C de um ponto que está a 30 centímetros da origem. E aí, o que a gente já conhece? A gente já conhece as fórmulas, né? ml ao quadrado sobre 12 é de barra de centro de massa, ml ao quadrado sobre 3 é da barra da extremidade. E aí, para essa letra C, que é esse ponto que está a 30 centímetros, nós vamos usar o teorema dos eixos paralelos. Então, vamos fazer. Letra A, do centro de massa. O centro de massa é só aplicar na fórmula, né? Que é essa letra A que está aqui em cima. Então, ml ao quadrado, esse L é o comprimento da barra, né? A gente aplica 1,2 aqui e resolve.
daria 0,6 kg/m². Esticando o eixo aqui, ó, para a gente fazer letra B, na letra B a gente vai fazer para um ponto que está na origem, né? Então, o momento de inércia para um corpo que está num eixo, né, que é fora aí do centro de massa, a gente pode usar o teorema dos eixos paralelos, ou nesse caso, na letra B, como a gente já conhece a barra da extremidade, a gente poderia também usar aqui direto. Mas vamos fazer por essa abordagem, ó. Esse primeiro eixo não gira aqui no centro de massa, então ele tem uma distância, né, h ao eixo do centro de massa, e a gente quer resolver esse momento de inércia. A distância entre os eixos, né, de um eixo que está no centro até esse eixo da extremidade, de acordo com o exercício, é 0,6. Por que é 0,6? O exercício deu lá que a barra inteira é 1,2. Então, se ele passa aqui na metade, né, o eixo central, daqui até a extremidade tem 0,6 metros. Então, por isso que esse H é 0,6. H é a distância entre os eixos paralelos. Aplicando valores, o momento do centro de massa, como a gente já calculou aqui, 0,6, eu não preciso fazer ml² sobre 12 tudo de novo, eu posso aplicar ele aqui. E aí eu vou somar só a parcela referente ao teorema dos eixos paralelos. Então a massa é 5, e aí a distância entre os eixos é 0,6². Então somando isso, né, no 0,6 vai dar 2,4 kg/m². Então notem como que aumenta o momento de inércia quando eu paro de girar pelo centro. Como a gente também conhece o momento de inércia da barra da extremidade, se a gente já jogar direto nessa fórmula aqui, ó, ml² sobre 3, vai ser 5 vezes L², que é 1,2, né, ao quadrado, daria o mesmo 2,4. Então, quando a gente conhecer outra fórmula, a gente pode aplicar direto. Se a gente não conhecer, a gente pode aplicar direto no momento de inércia, vocês vão ver que dá a mesma resposta. Letra C. Agora a gente quer para um ponto que está a 30 centímetros da origem. Então, se a gente interpretar aqui, ó, esse eixo está 0,3 para a esquerda e 0,3 até chegar aqui no centro, né? Lembrando que era 0,6, né? Tem mais barra aqui para a direita, tá? Elas ficaram atrás aqui da onde que eu estou aparecendo. Mas a gente está interessado aqui na esquerda. Então, o eixo que ele está rodando é 0,3 da origem. Esse eixo que está rodando, então, ele está 0,3 do centro, né? Porque essa metade inteira tem que ter 0,6. Então, a gente está interessado no H, que é a distância entre os eixos. Então, desse eixo até esse eixo tem 0,3. Jogando na fórmula, momento de inércia do centro de massa é 0,6, a gente já tinha calculado. E aí a gente vai fazer 5, que é a massa, vezes 0,3². Isso dá 1,05. Então, notem que esse da letra C, que está a 30, ele é menos do que o da extremidade. Então, quanto mais longe do centro, maior o momento de inércia. Conforme a gente vai afastando, né, esse momento de inércia vai aumentando. E qual que é o menor? O menor é o momento de inércia do centro. Outra coisa também que o teorema dos eixos paralelos nos permite é calcular o momento de inércia de corpos compostos. Então, um momento de inércia de um corpo composto é a soma dos momentos de inércia. Então, vamos imaginar uma situação. Eu tenho uma barra e aqui eu tenho uma massa pontual que está girando em torno desse eixo. O momento de inércia dessa barra com uma massa pontual na ponta é simplesmente eu fazer o momento de inércia de uma barra que gira pela extremidade mais o momento de inércia de uma massa pontual. Imaginem uma roda com 8 raios. Eu tenho um anel aqui, que seria o raio. Eu tenho um anel aqui, que seria o aro. E eu tenho 8 anéis. E eu tenho 8 raios. Então, o momento de inércia total seria mr², que é o momento de inércia do anel. Vocês podem pegar na tabela, né? E como eu tenho 8 raios, eles são iguais e todos giram pela extremidade, eu faria 8 vezes ml² sobre 3, que é o momento de inércia de barra que gira pela extremidade. Vamos fazer com valores. Então, a gente tem uma barra de 0,3 kg, ela está a 15 centímetros da extremidade esquerda e a massa pontual está na extremidade direita com 0,7. Então, aqui foram dadas as dimensões. Ó. A barra tem 60 e ela gira a 15 centímetros. A massa pontual está aqui na direita, ela está então a 45 centímetros do eixo. Então a gente tem que resolver o momento de inércia da barra, momento de inércia da massa pontual e depois a gente soma no final. Essa barra não gira no centro, ela gira por um ponto deslocado. Então a gente tem que usar o teorema dos eixos paralelos para fazer o da barra.
Momento de inércia total é o momento de inércia da barra mais o momento de inércia da massa pontual. Então vamos pegar a barra primeiro. Ó. Se a gente supor que o eixo vermelho aqui é o eixo que passa pelo centro e o eixo azul foi esse que eu dei no desenho, né? H é a distância entre os eixos paralelos. Então, como essa barra não gira pelo centro, teorema dos eixos paralelos, centro de massa mais mh ao quadrado. Então, a barra que gira pelo centro, ml ao quadrado sobre 12, mais m vezes h ao quadrado. Aplicando valores, massa da barra é 0,3, comprimento da barra é 0,6, lembrando que tem que fazer em metro, tá, pessoal? Massa é 0,3 e a distância h ao quadrado aqui, ó, entre os eixos paralelos é 0,15. Por quê? Vamos olhar aqui, ó. A barra inteira tem 0,6, então a metade dela está no 0,3. Como já tinha andado 0,15, né, até chegar no eixo central aqui, ó, falta mais 0,15. Resolvendo isso, o momento de inércia da barra dá esse valor aqui, 0,01575 kg/m². Continuando, agora a gente vai pegar a esfera, né, na verdade a massa pontual, né, que está aqui na extremidade, e gira em torno desse eixo. Massa pontual é mr ao quadrado. A distância que a massa pontual gira do centro ali, né, é 0,45 do eixo de rotação, está desenhado nessa escala aqui, e a massa dela é 0,7, foi dado no enunciado. Isso vai dar 0,14175 kg vezes metro quadrado. Então, o momento de inércia total é só eu fazer a soma. Vou somar barra mais massa, tá aqui os valores que a gente encontrou, daria 0,17325 kg vezes metro quadrado. Momento de inércia total desse corpo que é composto. Vamos fazer o da bicicleta também. Ó. Uma roda de bicicleta consegue dar 3 voltas por segundo. Supondo que a massa da roda seja 200 gramas e que a roda tenha 8 raios de 50 gramas cada, determine a energia cinética de rotação dessa roda, o comprimento do raio é 0,6. Então agora a gente vai fazer o momento de inércia de um corpo composto e depois a gente vai calcular a energia cinética dele. Então esse exercício está bem completo, vai usar energia cinética e momento de inércia. Para quem não lembra de energia cinética, eu vou deixar aqui no card aqui uma indicação da nossa aula de energia cinética de rotação. Então vamos resolver. Vamos fazer a velocidade angular primeiro. Esse corpo aqui, ó, ele dá 3 voltas por segundo. Então o que é 3 voltas? Cada volta, de acordo com a cinemática angular, corresponde a 2π. Cada volta vale 2π. Para quem não sabe, vou indicar também aqui uma aula de cinemática angular nos cards, vai aparecer bem aqui em cima na direita. Então eu tenho 3 voltas de 2π. Então isso aqui, e tudo isso ocorre no tempo de 1 segundo. Então o ângulo é 3 voltas de 2π, 3 vezes 2 vezes π, dividido por 1, que é o tempo. Então essa velocidade vai dar 18,84 radianos por segundo. Fazendo o momento de inércia, o que eu vou ter? Eu tenho mr ao quadrado, que é o momento de inércia de um anel, que está representando aí a roda, né, o aro ou o pneu. Então, a massa dele é 0,2, a distância, né, até o eixo de rotação, que no caso é o raio desse anel, é 0,6 ao quadrado. Então, mr ao quadrado aqui, ó, momento de inércia só do pneu aí, da roda. E aí depois eu tenho 8 raios de ml ao quadrado sobre 3, que é a fórmula de momento de inércia de barra, né, que gira pela extremidade. Então a massa de cada barrinha aí, de cada raio é 0,05. A distância dele, né, que no caso aqui é um L quadrado, que é o comprimento do raio, é 0,6. Então faço 8 vezes 0,05 vezes 0,6 ao quadrado sobre 3. Então resolvendo tudo isso aqui vai dar 0,12. Aí na casa de vocês, se vocês sentirem dificuldade de fazer essa conta, faz esse primeiro pedaço, anota, faz esse segundo pedaço, anota. Ou melhor ainda, faz o quadrado, anota, faz esse outro quadrado, anota. Aí você faz os produtos, anota. E aí no fim você faz essa soma, que vocês vão chegar em 0,12. Energia cinética, então, a gente já viu que é a energia cinética, de acordo com essa fórmula aqui em cima, ó, é o momento de inércia vezes velocidade angular ao quadrado sobre 2. Então, aplicando o momento de inércia e a velocidade, vai dar 21,3 joules de energia cinética de rotação. Vou deixar essa tarefa aqui para vocês. Calcule o momento de inércia de uma régua de 1 metro com massa de 0,6 kg em relação ao eixo perpendicular à barra, né, que passa na marca de 30 centímetros. Então, eu tenho uma barra de 1 metro, o eixo roda 0,3 e aí a gente quer o momento de inércia dessa barra. Então, eu vou deixar de tarefa
vocês deixem a resolução dos comentários, que depois eu venho aqui nos comentários trocar uma ideia com vocês, corrigir, ver se está tudo belezinha. E é isso, pessoal. Obrigado aí por terem chegado até aqui. Curtam o vídeo, se inscrevam no canal. A gente está gravando aí o conteúdo de física aí semanalmente. E até a próxima. Valeu!